Fala galera, tudo tranquilo? Meu nome é Sérgio Cassiola e essa é a nossa primeira videoaula do curso de Eletrônica Básica. Hoje vamos falar sobre resistores. O que é um resistor? Para que serve um resistor? Como utilizá-lo? Como calcular o valor equivalente em uma ligação série, paralela, mista? Vamos falar um pouquinho sobre lei de Kirchhoff, lei de Ohm. Bom, é isso aí, então vamos em frente. O resistor foi criado para oferecer resistência à passagem de corrente pelo circuito. Ele é um componente linear, ou seja, quando submetido a uma diferença de potencial, sua resposta é uma corrente que varia linearmente com a tensão aplicada. Num circuito elétrico, nós temos a sua simbologia, as mais usadas são estas duas. Este é a norma DIN, que é um padrão europeu, e este de baixo é a norma ANSI, que é um padrão americano. Eu prefiro mais a norma DIN, o padrão europeu, e é o que eu estarei utilizando normalmente nas nossas videoaulas, ok? Os resistores são esses componentes aqui que variam em função da potência. Você tem com 1/8 de watt, ele é pequenininho. Você tem com 1/4 de watt, você tem com meio watt, você tem com 2 watts, 5 watts, 10 watts, 20 watts, enfim. Quanto maior a potência, maior o tamanho físico. A construção dele é feita para ele aguentar uma corrente maior, consequentemente uma potência maior, e também para que ele dissipe maior calor. Um resistor pequeno, tá? A maioria dos resistores são esses pequenos mesmo, que você vai encontrar nos mais diversos circuitos eletrônicos. Ele é codificado por cores, ele tem faixas de cores no seu corpo. E cada cor representa um número, para você determinar o seu valor. Por exemplo, este aqui, nessa foto, ele começa com a primeira faixa marrom, nós sabemos que marrom é 1. Ele tem a segunda faixa preta, a segunda faixa é 0, então é 1, 0, e a terceira vermelha. É um multiplicador, é um número de zeros. Na realidade, então, ele tem 1, 0 e mais 2 zeros. Esse é um resistor de 1 com 3 zeros, ou seja, 1K, 1000 ohms ou 1 kΩ. Ainda falta aqui uma outra cor que seria a tolerância. Geralmente eles vêm com alguma cor aqui como prata, como ouro, em que você tem a tolerância no valor desse aqui. Nesse caso, como ele não tem faixa, ele tem uma tolerância de mais ou menos 20% do seu valor. Existe também uma outra codificação de 4 faixas. Mas existem alguns programas que facilitam a nossa vida na hora de calcular isso, se você ainda não decorou, que com o tempo isso aqui se torna tão corriqueiro que você vai decorar todos esses valores. Existe um programa, eu vou estar deixando no site para você fazer download. Esse é um dos programas, existem vários na internet, em que você pode codificar esse resistor. Por exemplo, eu peguei um circuito e descobri lá que ele é de... Vamos até colocar igual aqui, só para vocês verem que o valor bate. A primeira faixa é marrom, a segunda faixa é preta, a terceira faixa é vermelha e ele não tem quarta faixa, ok? Quarta faixa é nada. E ele é de 4 listas, então você já pode pegar o valor dele. Olha, como eu havia lido para você, 1000 ohms ou 1 kΩ, com 20% de tolerância. Veja, essa imagem é exatamente igual a essa. Perfeito. Existem resistores, como eu falei, que tem 4 faixas. Tá? 4 significativas, mais a quinta que seria a tolerância. E tem 6 faixas também. Mas vamos falar de 4 e 5, que são as mais comuns. Então vamos colocar aqui. Vou usar a mesma codificação. Marrom, preto, vermelho. E vou acrescentar aqui um outro preto. Ou ainda, vai, um marrom. Este valor, e vou colocar na tolerância uma cor ouro. Veja, essa codificação, esse resistor, ele é de 1,02 kΩ, 1002 ohms, e tem uma tolerância de 5%. Então esse é o tipo de programa que te facilita até que você decore os valores, as cores, porque depois você vai só bater o olho e já vai saber num circuito eletrônico ou num projeto o que você tem que colocar. Ok, então eu vou fechar isto. E
vamos falar um pouquinho sobre lei de Ohm. O que fala a lei de Ohm? Ele dá conta que, num circuito elétrico fechado, a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada ao circuito e inversamente proporcional à resistência do mesmo. Matematicamente, essa lei pode ser expressa da seguinte maneira: I, que é a corrente, é o resultado da divisão de E, que é a tensão, pela resistência, R. Existe até uma colinha que nós fazíamos no tempo de escola, que até hoje eu acho que é interessante para se decorar essa lei, que sem dúvida nenhuma é uma das leis básicas e mais utilizadas na eletrônica. Se você fizer um triângulo, dividir e escrever rei, começando aqui pelo canto esquerdo, inferior esquerdo, rei. Você quer saber I, você esconde o I, você tem E dividido por R. Você quer calcular o resistor, você tem a tensão dividido pela corrente. Você quer calcular a tensão, você tem o resistor vezes a corrente. Com essa colinha aqui, vocês vão se lembrar sempre da lei de Ohm. Estamos prontos para calcular a associação de resistores série. Vamos lá? Segurei. Eu já trouxe para cá um circuitinho. Nesse circuitinho eu tenho uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão contínua, tenho positivo e negativo, e tenho um resistor, um único resistor de 10K. Sabemos que a corrente elétrica ela flui do positivo para o negativo da fonte. Então a corrente elétrica vai fluir nesse sentido. Deixa eu trocar aqui a cor. Vai fluir nesse sentido. Esse vai ser o meu I. Tá? Nesse circuito simples, temos 10 volts e temos 10K, o valor do resistor. O que é 10K? São 10.000 ohms, ou seja, 10 vezes 10 a terceira potência. Segundo a lei de Ohm, nós temos que a corrente, vou escrever aqui do lado, que a corrente que nós não temos, temos que calcular, é igual a tensão dividida pelo resistor, pelo valor do resistor, tá? Isso quer dizer que I vai ser igual a tensão de 10 volts dividido por 10 vezes 10 elevado à terceira potência. Tá? Quanto dá isso? Isso aqui eu vou dizer que I é igual, deixa eu colocar aqui a minha calculadora. Opa. Vamos ver aqui, nós vamos dizer que é 10 dividido por 10, 1, 2, 3. Ou seja, é 0,001 ampere. 0,001 ampere. Ou, posso dizer que I é igual a 1, 2, 3, 1 miliampere. Tá? Então, isso aqui é igual a 1 miliampere. Putz, ficou feio isso. Deixa eu fazer de novo. Igual a 1 miliampere. Eu sei que 1 miliampere vai sair daqui, vai passar por esse resistor e vai jogar para cá. Sabemos que toda a tensão que está em cima desse resistor é exatamente a tensão dessa fonte. Não tem mais o que calcular. Nós temos R, temos E e temos I. Tá? E é 10, R é 10K e I é 1 miliampere. Vamos partir para um circuito um pouco mais complexo que esse, um pouco mais complicado. Muito bem, vamos abrir um circuito aqui com um pouco mais de resistores. Eu não quero salvar. Vamos lá, o circuito. Sabendo que nós temos esse circuito, ele é composto por uma fonte de 10 volts, tá? Uma fonte de corrente contínua. Temos um resistor de 100 ohms, um resistor de 50 ohms e outro resistor de 50 ohms. Esses resistores estão ligados em série. Quando resistores são ligados em série, calcula-se a equivalente somando-se os seus respectivos valores. Ou seja, neste caso aqui, para eu saber a resistência equivalente desse circuito, eu vou fazer R. Deixa eu colocar
pôr aqui, eu vou dizer que R equivalente é igual a R2 mais R3 mais R4. Ou seja, o R equivalente vai ser igual a 100. Coisa feia esse 100 saiu, hein? Vai ser igual a 100 mais 50 mais 50. O que quer dizer que o R equivalente é igual a 200 ohms. Ok. Temos a tensão e temos o resistor equivalente. O que significa esse resistor equivalente? Significa que esse circuito seria a mesma coisa de eu ter a minha fonte, um único resistor aqui, no valor de 200 ohms. Então, nesse caso aqui, eu teria aqui 10 volts, certo? E uma corrente que passaria nesse sentido, uma corrente I. Que valor teria esse I? Nós sabemos que I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, são 100 dividido por 10, que vai ser, são 10 dividido por 200, que vai ser igual a 0,1 ampere. Tá? Ou ainda, eu posso chamar isso aqui de 1. Eu venho 1, 2, 3, ou seja, 50 miliampere. Tá ok? Eu sei então que por esse circuito vai correr uma corrente que é igual a 50 miliampere. Vai correr por esse circuito. Ok, mas quanto vai passar nesse aqui? 50 miliampere. Quanto vai passar nesse? 50 miliampere. Quanto vai passar neste R4? 50 miliampere. Eles estão em série, vai correr todo o circuito por aqui. Tá, e qual a queda de tensão? Porque a tensão aqui, quando eu passo 50 miliampere por um resistor de 100 ohms, eu quero saber a tensão que vai me dar em cima de R2. Tá? Eu vou ter aqui a tensão que vai me dar em cima de R2 é igual a R vezes I. Então, o E de R2 vai ser igual a 100 vezes 0,05 ampere. Tá? Esse camarada aqui em cima do R2 vai ser igual a 5 volts. Ok? Então, em cima deste resistor, eu tenho uma queda de tensão de 5 volts. Ok? Vamos pensar um pouquinho. Eu tinha 10. Quando eu passo por aqui, eu perdi 5. Só 5 volts vão passar por aqui. Tá? Bom, eu poderia fazer esses cálculos um a um. Poderia pegar o R3, eu poderia fazer aqui o R3 é igual a quanto? A 10 volts. R3 é igual a 50 ohms vezes 0,05 ampere. Eu poderia dizer que R3 é igual a 50 por 5 vai ter que me dar 2,5 volts. Isso já poderia ter visto de cara, porque se a corrente é a mesma, e é metade do valor da resistência, eu saberia que teria metade da tensão aqui de queda. Então eu sei que aqui vai correr uma tensão de 2,5 volts. Aqui, consequentemente, não vou nem fazer conta, porque isso é claro, aqui também eu vou ter uma tensão de 2,5 volts. Quem quiser pode fazer as continhas e vai ver que bate aqui. Agora, existe uma lei de Kirchhoff, que nós vamos ver daqui a pouco, as leis de Kirchhoff, que fala que a soma das tensões, se eu não me engano é a segunda lei de Kirchhoff, tem que dar a tensão da tua fonte. Então, se eu pegar 5 mais 2,5 mais 2,5,
e bate exatamente com o meu E. Então, o E é igual a E de R2 mais E de R3 mais E de R4. Ou seja, E é igual a 5 mais 2,5 mais 2,5. O meu E é igual a 10 volts, que é exatamente igual a 1. Então, essa é a análise que nós podemos fazer dentro desse circuito. Bem, muito bem. Vamos ver um pouquinho a lei de Kirchhoff. Então, vamos lá. As leis de Kirchhoff, assim como a lei de Ohm, ajudam a fundamentar os princípios básicos da eletrônica e são de vital importância quando se pretende entender e analisar qualquer circuito. Sempre você vai estar usando o Kirchhoff ou Ohm. São duas leis fundamentais na eletrônica. A primeira lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte: num circuito paralelo, a corrente elétrica total é igual à soma das correntes parciais. Assim, a soma das correntes que chegam a um nó é o encontro de 3 pontos juntos. Então, é um ponto de ligação, né, de três chegadas, é igual à soma das correntes que saem do nó. Ou seja, se eu tiver uma corrente vindo para cá, essa corrente vai se dividir, parte para cá e parte para lá. Vai circular tudo, só que quando ele sair desse componente, quando ele somar a que veio daqui com a que vem daqui, essa corrente tem que ser exatamente igual àquela corrente. Tá ok? Isso é a nossa primeira lei de Kirchhoff. Matematicamente falando, a primeira lei de Kirchhoff está dizendo que a corrente total é igual à soma de a corrente 1, a corrente 2, a corrente 3, a corrente 4. Todas as correntes, como eu disse, que se dividiram, quando chegarem aqui, vão se juntar e vai dar a soma que é igual ao meu I total. A segunda lei de Kirchhoff, ela dá conta que num circuito série, a soma das quedas e tensões parciais é igual à tensão aplicada nesse circuito. Vamos ver isso no circuito abaixo. Eu tenho uma fonte de 12 volts e ela vai estar injetando a tensão, a corrente vai passar por aqui e vai causar uma queda de tensão em cima de cada um dos resistores. Muito bem. A soma dessas quedas de tensão vai ser igual à tensão que eu estou aplicando nesse circuito. Matematicamente, ele diz que U total, que é esse cara, é igual a 1 mais o 2 mais o 3 mais o N de quanto tiver. Nesse caso, seria até o 4. Ok? Isso é o que diz a segunda lei de Kirchhoff. Tudo bem até aí? Vamos voltar ao nosso circuitinho paralelo. Vamos voltar aqui ao nosso circuito, que é o nosso circuito 3. E vamos lá. Como se resolve um circuito com 2 resistores associados em paralelo? Tá. O resistor equivalente disso é igual a 1 sobre 10K, que é este caso, mais 1 sobre 10K, que é o outro resistor. E aqui eu ainda diria o seguinte para você, mais 1 sobre Rn. Podia ter quantos resistores houvessem aqui, não teria problema nenhum. Você iria somar o inverso de todos eles. Ok, o que eu estou dizendo aqui é que o meu R equivalente é igual a 1 sobre, vamos voltar aqui para a calculadora, quanto dá 10K? O inverso de 10K são exatos 0,0001. É isso mesmo? Isso, 3,0. Então vai ser mais 0,0001 mais 0,0001, porque todos eles são 10K. Isso aqui eu quero dizer que o R equivalente é igual a 1 sobre 0,0003.
Por que eu estou somando 3? Desculpa, é só 2, né? Esquece isso aqui. Então, 2. Ok? E qual o inverso disso? Equivalente aqui é igual a, vamos fazer 0,000, passou 2. E o inverso disso é 5. Então, eu sei que a soma, o resistor equivalente dessa associação de resistores em paralelo, que é um resistor de 10K e outro resistor de 10K, ele é igual a 5K, 5.000 ohms. Um macete, tá? Matemático, é claro. Toda vez que você tiver dois resistores de mesmo valor, a associação em paralelo é igual a metade do valor. Então aqui eu sei que, metade de 1, tá? Aqui eu sei que os resistores eram de 10, só batendo os olhos eu já sabia que a soma desses dois é equivalente a um resistor de 5 kΩ. Ok, então vamos verificar, vamos analisar esse circuito. Eu disse que eu teria uma corrente que iria passar por esse circuito. O resistor equivalente desse cara é 5K. Então, isso, como eu fiz da outra vez, seria igual ou equivalente a eu ter um circuito dessa maneira, onde eu teria 5K para 10 volts. Qual a corrente que vai circular aqui? Tá? A corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Então, a corrente, nesse caso, vai ser 10 dividido por 5.000. Ok? Vamos lá. 10 dividido por 5.000. Passou, sempre passa 1. Vai dar 0,02 2 ampere. É isso que eu vi aqui? Sim, 0,02 ampere é o valor da corrente. É igual a 0,002 ampere. Que vai chegar aqui, ele vai se dividir. Vai passar um valor para lá, vai passar um valor para cá. De cara, a gente sabe que vai passar exatamente a metade. A gente sabe que vai passar aqui 0,001 ampere para lá e 0,001 ampere para cá. Por que eu sei disso? Porque é exatamente a metade, os valores são iguais, então vai puxar metade da corrente. Mas vamos resolver isso matematicamente. Deixa eu mudar outra vez o meu pincel. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber esse I', vou chamar esse de duas linhas. Então, vamos chamar, quanto vale I'? I' vai ser igual a tensão de 10 volts dividido por 10.000. Tá? Então, o meu I' é igual, veja lá, vamos confirmar, 10 dividido por 10, 1, 2, 3, passou 1, sempre passa 1, que vai ser igual a 0,01, tá certo? Olha lá, 0,001 ampere. Não preciso fazer o I duas linhas, porque é a mesma conta. Então, eu sei que o I duas linhas é igual também a 0,001 ampere. Ok, e qual a resultante aqui, quando ele soma essas duas? Que, segundo Kirchhoff, a soma, esse I total, é igual a soma das diversas correntes de cada ramo. Então, esse camarada aqui é o I' mais o I duas linhas, que vai ser 0,1 mais 0,1, certo? Que vai ser 0,002 ampere, que é exatamente o que estava lá. Entendido até aqui? Legal. Bom, faltou agora só uma análise. Como fica uma associação de resistores mista, série e paralelo? Vamos verificar? Ok, então vamos abrir o circuito, um outro exemplo, com resistores associados de forma mista. Parte serial, parte em série e parte em paralelo. Aqui está. Bom, o que temos aqui? Temos um resistor em série com uma associação em paralelo. Dois resistores em paralelo, em série com este aqui.
Tá? Então, se eu resolvesse a resultante desses dois, eu teria um circuito dessa maneira. Certo? Isto aqui é resultante desses dois. Então, esse aqui seria meu R9, esse seria o resultante, ou equivalente deste paralelo, esse aqui seria o meu R10. Ok? Vamos verificar como fica isso. Batendo aqui o olho de cara, eu sei que 10K em paralelo com 10K dá a metade, ou seja, 5K. Mas vamos fazer isso matematicamente. Então, eu vou dizer que R equivalente é igual a 1 sobre 10 vezes 10 a terceira, mais 1 sobre 10 vezes 10 a terceira. Por que 10 vezes 10 a terceira? Porque é K, tá certo? Ok, isso aqui vamos dizer que R equivalente aqui é igual. Então, é 1 sobre 1, 2, 3, 1. Foi isso que eu vi? Foi. E aqui é a mesma coisa. Sobre 0,0001. Tá certo? Aqui não, aqui está errado. Aqui está errado. Tá, isto aqui é um traço reto, mais 0,0001. Isto aqui me diz que R equivalente é igual a 5K ohms. Então, eu sei que esse resistor aqui é 5K. Vamos continuar fazendo essas contas. Eu sei que aqui eu tenho 10K e aqui eu também tenho mais 10K. Essa fonte de tensão é de 10 volts. Tá? Vamos lá, deixa eu mudar a cor de novo. Tá, eu sei que o I que vai correr vai sempre do positivo para o negativo. Tá? Ele vai ser um I de quanto? Olhando aqui, quando eu vou resolver um circuito série, com resistores associados em série, eu sei que a resultante desse, ou a equivalente desse circuito, vai ser meu R9, que é a soma, né? Mais o meu R, vou chamar isso aqui de R', vai, já que eu chamei esse aqui, outro teu R', mais meu R10. O que significa isso? Significa que eu vou ter 10K mais 5K mais 10K. Isso quer dizer que esse R equivalente aqui é igual a 25K ohms. Certo? 25K ohms. Para eu saber o valor desse I, eu sei que o I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, esse I é igual a tensão, são 10 volts, dividido por 25 vezes 10 a terceira. Quanto dá isso? São 10 dividido por 25, 1, 2, 3, que são igual a 0,004. Então, eu sei que este I é igual a 0,0004 ampere. Tá? Ou 0,4 miliampere. Ok. Agora nós sabemos que essa é a corrente que vai circular por esse circuito. Então, eu sei que este I 0,0004 ampere vai correr por aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai gerar para lá um I1 e vai gerar para cá um I2. Vamos calcular tudo isso. Aqui eu já sei, vai passar 0,4 e quando somar, quando ele divide, quando ele chegar aqui embaixo, que ele vai somar esses dois, vai voltar a ser aquele meu 0,04. Tá ok? Mais uma vez, esse circuito está fácil demais, né? Porque olhando aqui, eu já sei que os dois resistores são exatamente do mesmo valor. Então eu sei que essa corrente vai ser dividida por 2. Eu posso de cara afirmar com toda a precisão que o I1 é igual ao I2
duas linhas aqui, 2, né? Chamei de I2 e chamei de I1, não linha. Tá? E que ambos são iguais à metade do I total, ou seja, 0,0002 ampere. Tá? Então vai vir 002 para cá, 002 para cá, quando chegar aqui vai somar 002 com 002, vai dar o 004, morreu, acabou. Mas vamos continuar calculando para ver se matematicamente a gente chega nisso. Então eu sei que o I, vou chamar de I1, ele vai ser igual à tensão que vem em cima desse ramo, que é exatamente a tensão daqui. Ótimo, mas qual é a tensão daqui? A tensão daqui é a bateria, só que a bateria está em cima desse camarada ainda, antes de chegar aqui. Quanto é essa tensão aqui? Qual o valor da queda de tensão desse cara? Vamos mudar aqui. A queda de tensão que vai sofrer em cima, o que vai acontecer em cima de R9. Então eu sei que o ER9 vai ser igual ao resistor R9 vezes a corrente que está passando ali. Então a minha queda de tensão em cima do resistor 9 vai ser 10K vezes 0,0004. Então o R9 é igual a 4 volts. Eu sei que aqui caiu, vou fazer assim também para chamar atenção. Eu sei que isso aqui são 4 volts. Então 4 menos 10, tá? Eu sei que para cá, nos dois juntos, nós vamos ter uma queda de tensão no valor de, vamos calcular aqui embaixo também, só para confirmar, vai ser o mesmo 4, você concorda? Nós temos o mesmo valor de R e o mesmo valor de I. Então eu sei que aqui também eu vou ter um ER10 que vai ser igual a 4 volts. Tá? 4 e 4, 8, para 10 faltam 2. Então a tensão aqui é de 2 volts. Em cima desse ramo eu tenho 2 volts. Tá? Então se eu fizer, para calcular aqui, o meu I1, voltando lá, ou I2, que são iguais, eu vou pegar a minha tensão, que é E sobre I, não, E sobre R, desculpe, que eu quero saber o I. Isso vai ser 2 volts dividido por 10.000. Tá? O meu I1 é igual a 0,0002 ampere. Isso aqui é o meu I1, que é exatamente igual ao meu I2. Tá? Eu vou pegar 0,002, que vai descer com mais 0,02, quando chegar aqui vão ser somados, e vão ficar 0,004. Está analisado. Em cima desse camarada aqui, são os mesmos 2 volts, tá? Que é paralelo. Eu acho que está bem claro, espero ter conseguido passar isso para vocês. E por hoje é só. Até a próxima. E se você gostou, clique no joinha, dê um like pra gente, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal, ok? Até a próxima.